Hello everyone, welcome to our class. Hoje nós vamos dar sequência ao primeiro bloco já iniciado pela professora Rose de língua portuguesa. A professora Rose estava então nos falando sobre o tema da linguagem formal e informal. Vamos ver um pouquinho sobre esse tema, trabalhando com a língua inglesa, complementando as informações que a professora Rose nos trouxe. Formal and informal language. Quais são aqui, qual é a nossa habilidade que nós vamos trabalhar hoje? A mesma habilidade trabalhada na língua portuguesa, que é utilizar as diferentes linguagens, levando em conta seus funcionamentos para a compreensão, produção de textos e discursos em diversos campos de atuação social. Nós temos aqui hoje, então, dois objetivos. O primeiro objetivo, conceptualize formal language. Vamos conceituar o que é uma linguagem formal. Vamos entender como é que ela se processa, como que ela se dá nesse processo de comunicação. O segundo, conceptualize informal language. Vamos também entender um pouco sobre a linguagem informal, como ela passa por esse caminho da comunicação, como nós podemos entender e fazer uso também dela em determinados momentos. Vamos imaginar aqui duas situações. Imagine two situations. A primeira situação, you in a job interview. Então, nós temos aqui job, que é o trabalho, não é? E nós temos, em seguida, interview. Nós estamos falando de uma entrevista. Portanto, estamos falando de entrevista de emprego. Então, você vai se imaginar nesta situação. Então, nós temos a pergunta: What kind of language would you use? Nessa situação específica, qual a linguagem você usaria? Continuando, you receiving your school friends at your house. Segunda situação, você está recebendo os seus amigos na sua casa. What kind of language would you use? Que tipo de linguagem você usaria nessa situação? Lembrando que quando nós usamos este termo, kind of, ele significa tipo de. Por exemplo, se eu pergunto para você, what kind of book do you like to read? Que tipo de livro você gosta de ler? Então, nessa situação, qual tipo de linguagem que nós usaríamos? Quando nós falamos formal language features, features é sinônimo de characteristics, ou seja, quais são as características dessa linguagem formal? Primeiro, serious, essa linguagem precisa ser séria. Objective, ela precisa ser objetiva. Specific vocabulary, eu preciso ter um vocabulário específico. Com quem eu estou falando? Qual é o meu público? Então, eu preciso utilizar a linguagem, não a linguagem coloquial, mas a linguagem culta. More complex sentences. Eu vou trabalhar com estruturas complexas. Não é? Eu vou trabalhar com uma estrutura completa e não de uma forma reduzida. Controlled, eu preciso controlar, eu preciso ter o controle daquilo que eu estou escrevendo. O que é que eu vou dizer da maneira mais clara possível? Impersonal, eu preciso ser impessoal. Não é a minha opinião, mas sim o que realmente eu preciso deixar claro para quem está lendo o texto que eu estou escrevendo ou a quem eu estou me dirigindo.
When do we use formal language? Então, quando? Quando que nós vamos usar essa linguagem formal? We use formal language in situations that are serious or that involve people you don't know well. Lembram quando eu falei, há alguns minutos atrás, nas situações sérias? Nessas situações eu preciso usar essa linguagem formal. Qual é a outra informação que nós temos aqui? Essa linguagem, ela envolve pessoas que nós não conhecemos bem, não é? Se nós não conhecemos a pessoa a qual nós estamos dirigindo, se nós não temos intimidade com essa pessoa, nós vamos utilizar a linguagem culta, a linguagem formal. Formal language is more common when we write. Ela é mais comum na escrita. However, então temos aqui uma conjunção, entretanto, there are times where writing can be very formal. For example, embora nós vamos utilizar a linguagem formal na escrita, algumas vezes na escrita, nós também utilizaremos a linguagem informal. Em quais situações? Então, vamos ver alguns exemplos. When writing, quando nós escrevemos, postcards or letters to friends. Vamos então enviar um cartão postal, não é, para o nosso amigo. Vamos fazer uma carta para esse amigo. Neste momento, eu posso então utilizar a linguagem informal, porque é uma pessoa próxima a mim. Emails or text message. Nós temos então a escrita dos e-mails ou os textos de mensagem, lembrando que nós usamos muito os e-mails, os textos de mensagem, também no mundo empresarial, na empresa. Então, nesse momento, a gente não vai poder usar a linguagem informal. Estamos tratando aqui somente de uma situação, de uma pessoa próxima, de um amigo. Neste caso específico de um e-mail empresarial, comercial, você deverá usar a linguagem formal. Informal language is more commonly used in situations that are more relaxed and involve people we know well. Então, quando nós falamos dessa linguagem informal, né, estamos falando isso aqui o tempo todo, nós vamos estar falando, vamos envolver pessoas que nós conhecemos bem, know well. E aqui nós vamos dizer, percebam ali que diz que essa linguagem informal, ela é mais usada em situação que nós estamos mais tranquilos, relaxed, nós estamos calmos, não é? Eu não tenho essa preocupação com a gramática, com toda essa estrutura verbal. Então, neste caso, é conveniente que a gente use a linguagem informal. Informal language features. Relembrando, vamos falar agora da linguagem informal. Quais são as características? Então, features é a mesma coisa quando a gente diz characteristics. Slang vocabulary. Slang vocabulary é o vocabulário de gírias. Não é? Porque nós, com nossos amigos, com os nossos vizinhos, com os nossos parentes, pessoas próximas, a gente usa a gíria de vez em quando. Então, neste caso, cabe-se perfeitamente na linguagem informal. Funny, uma linguagem divertida. Quando é que isso vai acontecer? Você manda um e-mail, você manda uma mensagem de texto, aí você usa os emojis, não é? Nesse momento, você começa a misturar a linguagem com essa situação e cria uma linguagem engraçada. Casual, quando é casual, simple,
plain spoken, quando é uma fala direta, uma fala clara. E punctuation, quando eu vou usar as pontuações. Neste caso, como nós estamos falando da linguagem informal, nós vamos lembrar do exclamation points, que é o ponto de exclamação. Vamos ver alguns exemplos? When we are speaking to a principal, we might say, good morning. When we are speaking to our best friend, we might say, howdy. Então, percebam, quando nós, verbo speak, falar, não é? Quando nós estamos falando com o diretor, com o nosso chefe, então nós devemos, olha o might, nós devemos dizer good morning, bom dia, que é a linguagem formal. Agora, quando nós estamos falando com o nosso melhor amigo, então nós devemos dizer howdy, que é uma linguagem informal, né? Quando eu vou dizer olá, uma linguagem informal. When we are speaking to a teacher, we might say, please show me where the cafeteria is. Então, agora, de novo, estamos falando da linguagem formal. Estamos falando com o nosso professor, não é? Então, se estamos falando com o professor, nós vamos utilizar a linguagem culta e vamos, olha aqui, nós poderemos, né? Please, por favor. É uma linguagem formal quando eu digo por favor. Me mostre, show me, show me. O verbo show, mostrar. Me mostre onde está a cantina. Veja a diferença. When we are speaking to a classmate, no caso aqui, o colega de classe, we might say, show me where it is. Me mostra onde é. Viram a diferença? Neste contexto aqui, eu não usei a formalidade, porque estou falando com o colega de classe. Vamos continuando. Aqui eu trouxe alguns greetings and phrases, onde nós podemos diferenciar a linguagem formal da linguagem não formal. Formal language, informal language. Hello, hello é uma linguagem formal. Hi é uma linguagem informal. Goodbye, goodbye, linguagem formal. See you later, informal language. How are you? Que eu quero saber como você está. Então, é uma linguagem formal. Quando eu digo WhatsApp, vamos supor você chegando dentro da escola, dentro da sala de aula, então você diz para o seu colega, WhatsApp, nesse contexto, você quer saber, e aí, qual é? Uma linguagem informal. Sincerely, atenciosamente, muito usado ao final das cartas, e from, que é uma linguagem informal. Compare. The girl whom I met in Singapore was interested in working in Australia. Quando eu falo da linguagem formal, a diferença entre a informal, que eu não usei o whom, não é? Que eu estou falando a qual, a garota a qual eu conheci, que eu conheci. Então, essa é a diferença da linguagem formal com a informal. Próximo, we went to Barcelona for the weekend. We have a lot of things to tell you. Veja debaixo da informal. Went to Barcelona for the weekend, lots to tell you. Então, aqui nós não usamos o pronome we e não usamos we have, que é nós temos. Nós temos muita coisa para te contar. Então, formal e informal. He has decided to accept the job. She's decided to accept the job. A diferença que aqui
eu não usei a contração, não é? Por isso ela é uma linguagem formal. E aqui, ao usar a forma contraída, ela passa a ser uma linguagem informal. We often choose to use certain modal verbs to be more formal and polite. Lembram dos verbos modais? Can, might, may. Quando eu falo can I suggest you try this new model, eu estou sendo neutro. Quando eu digo may I suggest you, eu estou sendo mais formal. Posso te sugerir, estou sendo mais educado. E quando eu uso might, não é? Eu estou dizendo poderia eu te sugerir. Então, very formal, muito informal. Então, a linguagem formal é utilizada para que a gente use no meio profissional, literário, acadêmico. Ela é utilizada também para conversar com colegas no trabalho, pessoas que nós não conhecemos. E, claro, as pessoas mais idosas, para que a gente se dirija a elas com mais respeito e educação. Por exemplo, good morning, Mr. Morgan. Good morning, Miss Johnson. How are you doing today? I'm doing fine. Thank you. Vocês vão perceber que nessa linguagem nós usamos os pronomes de tratamento. Ao usar o pronome de tratamento, não é? E falar a linguagem culta, thank you, nice to meet you, nós estamos então trabalhando a linguagem formal. A informal é a do dia a dia, a coloquial, que nós vamos usar na internet, nas redes sociais. Não vamos nos preocupar com a gramática. Por exemplo, hey man, what's up? Não é? E aí? Como estão as coisas? I'm pretty cool. I was, por exemplo, aqui, wanna hang out this weekend. Não usou o pronome I. Não é? Então, uma linguagem totalmente informal. It's a deal. See ya, bye, take care. É um acordo, no lugar de usar see you, see ya. Então, uma linguagem informal. Temos aqui, estudante, vou deixar para que você aí na sua casa leia, dê uma estudada, procure saber onde está a linguagem formal e como você pode identificá-la. Fica aqui essa sugestão para que você pratique o que nós trabalhamos. Bye, I see you.